Olá, vamos começar esta parte da tarde. Eu sou a Cristina Planas Leitão, tenho o Jorge Andrade comigo e a Teresa Castro. Nós eu vou fazer uma brevíssima apresentação dos três. Vão falar livremente, depois eu faço algumas perguntas e depois abrimos a toda a gente que queira participar neste diálogo, que termina às 4, mais ou menos. Eu sou coreógrafa, entre outras coisas, e dei muitas aulas, ainda dou, mas sobretudo dei no passado. Trabalhei com as comédias do Minho como artista em alguns projetos pontualmente e fui uma das artistas educadoras de uma das oficinas de capacitação da Rota Mutantes em Arcos de Valdevez. Imagino que seja por isso que a Magda me convidou também para estar aqui. Teresa Castro. Vou-te apresentar, mas depois tu apresentas-te na tua própria voz. Historiadora de arte, professora de Film and Media Studies na Université Sorbonne Nouvelle. Sua pesquisa é centrada na relação entre filme, animismo, ecocriticismo e formas de vida vegetal. Sim. Jorge Andrade, ator, encenador, diretor artístico da Mala Voadora, companhia fundada em 2003, que faz também 20 anos este ano. Professor de teatro na Escola Superior de Teatro e Cinema. Sim. Vou só relembrar o título desta conversa, dentro do mote Escutar para Despertar, que é, traz aqui alguma esperança no meio da catástrofe, empurrar o mundo, um imaginário para além da catástrofe, ok? Não sei se somos as pessoas indicadas para falar disso, mas vivemos nos dias de hoje. Por isso, se calhar começo pelo Jorge, eu calo-te se estiveres a falar demais, sim. Não te preocupes, e depois a Teresa vai. Tá bom. Boa tarde a todos. Bom, eu sou o Jorge. Eu, quando me convidaram para falar neste contexto da catástrofe, não, eu lembro-me de uma história eu acho que posso dizer que é de um amigo meu, que é professor de geografia no Líbano, e quando eu lá estive, já deve ter sido há cerca de 8 anos, a cidade de Beirute, a cidade ainda mostrava muito a destruição de ter sido bombardeada pelo exército, pela força aérea israelita, creio que no final dos anos 80 e ainda durante os anos 90, e ainda se via muito na cidade essa destruição. Nós estivemos lá a fazer um espetáculo. E eu conheci este professor de geografia, que era o Ahmed, e ele também era artista plástico. E ele, na altura, mostrou-me uma obra que ele fez, que era fazer uma nova topografia para a cidade de Beirute, tendo em conta as ficções que eram criadas naquele território. Com ficções, podemos dizer, tipo, que histórias outras eram contadas que não as da cidade. Infelizmente não, com uma história recente muito bonita de ser contada, e como é que ele, identificando os locais onde contavam essas outras histórias, ele conseguia mudar a topografia, e então a obra era como se fosse uma maquete de Beirute, mas com uma outra ondulação. E eu na altura achei a obra muito bonita, não só visualmente, mas como a ideia de como é que através das histórias que eram contadas naquele cenário de catástrofe, podíamos imaginar outra cidade, que não aquela que as pessoas que lá estavam a viver. E existia essa possibilidade, mas também existia outra possibilidade, que era as outras histórias que eram lá contadas podiam ser simplesmente para aproveitar a cenografia que já estava criada, e que era uma cenografia de destruição, e que poderia haver até ali algum oportunismo ou algum prazer sórdido em aproveitar a catástrofe para estar a ver, de um ponto de vista ainda que artístico, aquela realidade. A outra possibilidade seria de essas histórias que eram lá contadas e criadas serem, para de alguma forma, ir ao encontro da população, dando-lhes alguma esperança naquele cenário, e que pudessem imaginar outras vidas e que pudessem ter a possibilidade de sonhar. Eu soube depois que ele contou-me que
a maior parte dessas ficções que eram ali criadas eram de filmes americanos que eram feitos e que evidentemente utilizavam o cenário já de catástrofe que estava lá e contaram até um que tinha sido feito, que era o primeiro Mad Max, e em que inclusive punham lá os carros a arrebentar e etc. E depois até deixavam lá os carros e iam-se embora. E curiosamente a Tina Turner, dentro daquela minha esperança de haver alguma coisa que entrava em diálogo com a população, com alguma esperança de virmos chegar ali aquela coisa que eu tinha como possibilidade, alguém que chegava ali como benfeitor para estar a dar alguma esperança àquela população, ela cantava We Don't Need Another Hero. E eu achei que esta história podia ser engraçada para nós podermos refletir um pouco o que é criar em contextos de catástrofe. Uma outra história que eu tenho é de um rapaz que vivia num campo de refugiados e que todos os anos, por volta de maio, julgo eu, que é quando é a Super Bowl americana, havia uma distribuição das t-shirts do Tennessee Titans ou do LA Chargers, não me lembro agora das equipas que ganhavam esses Super Bowls americanos, e da parte deste rapaz havia um grande otimismo e alguma alegria de equipas do outro lado do mundo, não interessa onde é que é este campo de refugiados, infelizmente está por toda a parte, não é? Que havia ainda assim alguém que do outro lado do mundo que estava a festejar uma vitória e tinha algum prazer em partilhar essa alegria com outras pessoas noutros contextos. Mais uma vez, depois a história desenrola-se porque há um voluntário do Corpo de Paz americano que acaba por ver o rapaz vestido com essa t-shirt e fica muito espantado e depois junta mais outros rapazes que estão lá que têm essas mesmas t-shirts e tira umas fotografias enquanto se ri com os seus All-Star e os seus calções de caqui, e que se ri porque quer mandar aquela fotografia para um amigo dele nos Estados Unidos, porque ele vai-se mijar a rir, é a expressão que ele usa, porque aquelas equipas foram as equipas que perderam. E aquilo que acontece é quando chega à final da Super Bowl, não pode haver um tempo para fazer o merchandising depois de saber a equipa que ganha. Portanto, eles fazem as t-shirts para a equipa vencedora e a equipa perdedora e, entretanto, como são t-shirts oficiais, não podem ser vendidas e, então, elas não podem ser desempacotadas e são mandadas para campos de refugiados. Não explicam às pessoas que as recebem o que é que elas estão a vestir as t-shirts dos vendedores. O rapaz acaba por saber desta história através lá do voluntário. E ele depois acaba por montar um esquema igualmente capitalista, que é de vender as t-shirts a colecionadores americanos que se pelam por ter uma daquela t-shirt, porque é como se fosse uma t-shirt com defeito, não é? Ou um selo com defeito, ou uma nota, porque aquela equipa perdeu, como é que tem ali uma t-shirt verdadeira e oficial a comemorar? E acho que isto, também pensei por causa desta coisa, do cenário de catástrofe e o que é que o trabalho que nós fazemos enquanto artistas em determinados contextos e com determinadas pessoas, como é que isto pode repercutir nessas pessoas. E acho que podemos discutir isso a seguir. Sim, é isso. Tá não, estás à vontade. Okay. Eu, agora falando sobre mim, eu tenho, como eu disse de manhã, a Mala Voadora tem uma atividade artística conforme podemos, mas nós fazemos espetáculos e temos programação e fazemos residências, etc, etc, e também temos um trabalho com escolas e com populações que não são tipo um público normal, que depois nós prepararmos um espetáculo e compram um bilhete para se sentar e ver o espetáculo. Construímos mundos com estas pessoas. E se eu gosto de pensar que o meu trabalho com essas pessoas é genuinamente artístico, eu não sei se isto é exatamente verdade, porque o contexto em que as ideias surgem e depois o desenvolvimento do trabalho em si é atravessado por tanta realidade
desde o financiamento dessas mesmas atividades até depois ao resultado final, que eu não sei onde é que eu me posso colocar, tipo, de uma forma cristalina para eu afirmar, não, eu não acredito numa arte positivista em que isto vai ter um efeito. Gostaria de pensar que sim, mas aquilo que eu gosto de... Acho que a minha forma de dialogar com essas situações é intuitiva. Eu posso dar o exemplo de... Nós agora estamos a fazer o trabalho em Santiago do Cacém e temos uma atividade que se chama radioatividade. Tive a ideia de como é um território, como é um dos municípios, é um dos maiores municípios do país e tem uma população bastante dispersa. E eu achei que era uma boa ideia de comunicar com esta população dispersa, irmos ter primeiro com as pessoas, através de rádio, de programas de rádio, nas suas... Trabalhamos com grupos distintos, tanto eu neste caso estou a falar dos alunos da escola, mas também com, e essa experiência foi uma catástrofe, com os utentes de centros de dia. E depois podemos falar a seguir, vamos falar primeiro da parte boa. Quando eu conheci os miúdos daquelas escolas, nós estamos a trabalhar com 5 turmas de escolas rurais. O primeiro contacto que eu tive com os miúdos soube que eles só tinham visto teatro uma vez na vida e que tinham vindo de autocarro até Lisboa e o espetáculo que foram ver foi um espetáculo do Filipe Laféria. Não estou a querer qualificar o espetáculo em si. Para mim, aquilo que me interessou naquela altura foi a escala, que eram aqueles miúdos daquelas escolas rurais, o único contacto que tinham tido era com um espetáculo com uma escala gigantesca que, a meu ver, continuava a afastá-los daquela prática. E a ideia que eu tive para desenvolver com eles foi fazer um espetáculo. Eram eles que iam decidir qual era o espetáculo que nós iríamos fazer. Houve um convite a diferentes escritores portugueses e não só, porque este programa tem um patrocínio de outros países, não interessa agora, e esses escritores nós fizemos umas peças radiofónicas em que os miúdos ouvem na sala de aula essa emissão de rádio. Existem nas outras semanas atividades paralelas que contextualizam aquela emissão de rádio, aquela peça, e depois no final de 7 meses eles escolhem a peça e depois vão acompanhando os ensaios que nós temos para montar a peça, porque aquilo que me interessava era que eles acompanhassem de perto o processo artístico. Que não fosse uma coisa que eles chegam lá e veem num auditório com centenas e centenas de pessoas e que está lá. Eu não sei se me posso gabar disto, que isto continua a ser genuinamente artístico, ou se há aqui uma preocupação social, e acho que era bom nós discutirmos isso e de ver como é que nos entendemos aqui Sim. Sobre isto. Ainda tenho mais tempo? Tens mais 2 minutos. Mais 2 minutos. Não, lembrei-me agora de outro projeto que nós estamos a fazer. Este tem mais a ver com o ensino e que eu achava que se adequava aqui. O próximo, eu comecei a trabalhar. Eu tenho uma série de espetáculos que vou fazendo com diferentes artistas de outras culturas e de outras geografias, que se chama Blood Stories. Porque eu fiz o meu mapa genético para aí há cerca de 3 anos. E achei que seria engraçado outro artista de outro sítio do mundo fazer o seu mapa genético e nós encontrarmos e fazermos um espetáculo recuando e ver onde é que nos encontramos no passado, onde é que nos matámos, onde é que nos casámos, onde é que fizemos acordos de paz e como é que, sobretudo, sendo de geografias distintas, olhamos para os mesmos acontecimentos, por perspectivas diferentes. E foi muito bem, o mapa genético está lá, está no nosso sangue e somos todos riquíssimos, sobretudo, então eu fiquei muito contente quando saiu o meu resultado, a dizer, uau, 3% ameríndio. É verdade, o sangue não mente. E tem, o sul da Ásia, etc, etc, e eu fui todo contente à universidade e disse, sim, é o típico português. De outras geografias terão outras coisas que serão típicas e aquilo que... Pronto, nós estamos a fazer esse levantamento histórico, onde é que nos cruzamos. Com quem eu estou a trabalhar é uma rapariga que os pais são da Bósnia e ela vive em Ljubljana. E aquilo nós começámos a fazer a nossa árvore genealógica e
a minha, tipo, infelizmente não venho de família com brasão, portanto, o conhecimento é muito data de nascimento, casou, e o batismo, e não há mais, tipo, nenhum jornal disse, ai, a dona Armanda, que belíssima voz no Coliseu. Portanto, tipo, tenho muito pouca informação sobre os meus antepassados. A não ser, tipo, aquilo que a minha mãe ou o meu pai pode contar dos avós, aquilo acaba muito rápido. E depois, ainda por cima, aquilo é muito pecaminoso, porque há muitos buracos de pai incógnito. E depois, entretanto, com a Miranda, o caso dela foi, como a cidade dos pais dela foi completamente bombardeada, os arquivos de registro das duas famílias que eram da mesma cidade desapareceram por completo. E aquilo que nós começámos agora foi como é que este pretexto de catástrofe nos deixa para nós fazermos este levantamento e vermos onde é que nos encontramos. Portanto, não encontramos a solução que encontramos agora foi mais artística, que foi de estarmos a socorrer dos livros de história, de acontecimentos históricos que sabemos que se passaram na zona ou nos nossos países e dos nossos antepassados, e irmos à procura daquelas pessoas que estão ao lado dos principais nas fotografias, não é? Alguns que estão a desaparecer e se calhar continuar a inventar um bocadinho da fotografia até encontrarmos o nosso parente e dessa forma reinventarmos tipo, aquilo que a catástrofe destruiu, nós utilizarmos isso como pretexto para inventarmos aquilo que queremos ser, pelo menos temos essa liberdade, não é? Não sabemos quem somos, podemos ser aquilo que quisermos. Ok, obrigada. Teresa. Então, bom, obrigada Magda por este convite. O meu nome é Teresa Castro, também me vou apresentar rapidamente. Já perceberam que eu não venho nem das artes plásticas nem das artes performativas, portanto sou assim uma espécie de extraterrestre aqui no meio, não tanto, talvez. De facto, estudei História da Arte e neste momento trabalho num departamento de cinema onde dou aulas, mas tenho de facto, desde há vários anos, trabalhado muito sobre questões de pensamento ecológico e na verdade acho que é por isso que estou aqui, porque a Magda aqui há uns meses atrás ouviu-me dizer numa conversa que era preciso, que tínhamos de ultrapassar o imaginário da catástrofe e que a questão da renovação dos imaginários era muitíssimo importante. E é verdade, e sobretudo, como devem imaginar, uma pessoa que tem uma atividade ligada à questão da ecologia e, obviamente, aquilo a que chamamos a crise ecológica, vive com a catástrofe em cima da cabeça, não é? Não há como evitar esta questão da catástrofe. Para pegar numa coisa que disse o Jorge, naquela história que se passa ali em Beirute, não é? Com a história dos filmes americanos, que são os filmes de catástrofe, não é? E que, na verdade, dominam muito grande parte do nosso imaginário hoje em dia. A catástrofe tem a ver com esta ideia do acontecimento brutal que vem mudar a história e o decorrer das coisas. E, de facto, mesmo no que diz respeito à crise ecológica, nós continuamos a pensar nos termos de uma catástrofe iminente. E segundo os filmes é engraçado que se cante We Don't Need Another Hero, porque não? Porque é sempre uma história com os heróis, não é? Os heróis que vêm mais ou menos salvar, às vezes não conseguem salvar toda a gente, mas pelo menos salvam a família. E em geral são heróis do sexo masculino, mas nem sempre. Com os heróis que vêm conseguir salvar a família. De vez em quando conseguem regressar a uma espécie de passado mítico, fica tudo bem no final, regressamos à Idade de Ouro, ou então conseguimos fugir do planeta, estou a falar destes filmes, não é? Com os cenários apocalípticos que têm a ver com estas questões de ecologia e não só. E, de facto, é preciso sairmos desse tipo de imaginários e é preciso questionar a própria ideia da catástrofe, não é? De que é que estamos a falar quando falamos da catástrofe ecológica ou de outras catástrofes em curso, não é? Ontem alguém falava do Ailton Krenak, que é um pensador, não é? Obviamente brasileiro, felizmente neste momento com alguma recepção mais ampla, tanto em Portugal como na Europa, e que explica muitíssimo bem que, obviamente, para os povos autóctonos a catástrofe acontece sem parar há 500 anos e que o mundo não para de acabar. Portanto, o fim do mundo, esta angústia com os fins do mundo, é uma angústia que vamos ter de
viver com ela e aceitar. Já vou voltar a esta questão do viver, na verdade, com a vulnerabilidade, que é uma palavra importante para mim, uma ideia importante para mim. Mas pronto, o Ailton Krenak, de facto, explica que a catástrofe já cá está há muitos séculos. E, portanto, temos de ultrapassar, sem dúvida, temos de aceitar a situação extremamente complexa na qual nos encontramos e outras dimensões desta catástrofe que nunca são nomeadas, obviamente, por exemplo, pelo cinema dominante e o cinema de Hollywood. A crise ecológica não é apenas uma crise do ambiente, a crise ecológica é também uma crise da subjetividade, quem nós somos como pessoas e como nós nos imaginamos e como nós nos constituímos. É talvez para mim hoje a parte mais profundamente inquietante e angustiante da crise ecológica. É como é que vamos ser capazes, na verdade, de nos transformarmos enquanto pessoas, de nos reconfigurarmos, de repensarmos quais são as nossas prioridades, quem é que nós queremos ser como humanos. Temos de repensar, na verdade, a humanidade, o que imaginamos, o que queremos ser como humanos, como queremos estar com outros humanos e com outros mais que humanos ou não humanos. Eu não gosto de dizer não humanos, que é para não estar aqui numa oposição entre o humano e o que não é o humano. Pronto, queria muito falar desta ideia da subjetividade, porque na verdade tenho estado a ouvir com atenção tudo o que tem sido dito já nos últimos dias e na verdade o que eu acho muitíssimo estimulante e entusiasmante nos projetos de que têm falado é esta ideia que estamos a formar cidadãos, claro, podemos dizer as coisas desta forma, mas ajudar pessoas de diferentes idades a tentar ser outro tipo de sujeitos, não é? Nós próprios nos transformamos, não é, com este tipo de atividades e de trocas. A propósito disto, tenho aqui ainda mais algumas notas e queria insistir muito sobre... pode parecer um pouco surpreendente, mas ela trabalha num departamento de cinema e depois a Cristina já explicou que é verdade, já podemos voltar a isso. Eu trabalho muito com plantas e com árvores e com líquens e que não são exatamente as estrelas de cinema mais importantes, não é? O que é que o cinema pode ter a ver com estas coisas? E, na verdade, o cinema, como muitas outras, vamos chamar-lhe artes, tem um papel absolutamente essencial, fundamental, importantíssimo no que se está a passar hoje em dia. Ou seja, como vocês já perceberam, eu falo de um ponto de vista ou de uma posição, não é um ponto de vista. Estou a falar de uma posição que talvez seja ligeiramente diferente da posição da maioria das pessoas nesta sala, porque eu trabalho com jovens adultos, não é? Num contexto universitário. Não é a mesma coisa que trabalhar com crianças ou trabalhar com pessoas mais velhas. E do meu ponto de vista, ou da minha posição, uma das coisas que eu quero muito transmitir aos jovens adultos, e Jorge, tu há bocado falavas nisso, os jovens adultos têm muito medo às vezes de acabar como caixa no Pingo Doce, ou no Franprix, como há bocado falaste disso, quando não é? E para mim é essencial passar esta mensagem de que as artes hoje em dia têm um papel de vanguarda, no sentido aqui muito militante do termo, na tentativa de renovar os imaginários e de reconfigurar aquilo que eu vou chamar a nossa sensibilidade e as nossas modalidades de atenção. A atenção é uma coisa política, não é? A atenção é profundamente política. As coisas e os seres a quem nós damos atenção, ao darmos atenção e ao cuidarmos desses seres, sejam eles humanos ou mais que humanos, estamos a trazê-los para a nossa esfera política e estamos a fazer com que eles entrem dentro daquilo que se chamava a nossa polis, o nosso espaço social e político. O projeto que ontem a Madalena, os vários projetos que a Madalena apresentou ontem são muito interessantes desse ponto de vista, porque têm a ver, de facto, por exemplo, com todos estes seres humanos, com estes migrantes, imigrantes ilegais, que são invisíveis, que não vemos, que estão nas margens aqui dos nossos enquadramentos, e é obviamente muito importante trazê-los para a nossa esfera de atenção. O cinema, tal como as outras artes, pode ajudar-nos a reconfigurar essas sensibilidades, pode abrir-nos possibilidades de atenção, pode tornar-nos mais atentos, mais sensíveis,
pode ensinar-nos a ver as coisas de outra forma. É muito importante para mim, é uma das coisas com as quais gosto de trabalhar, nomeadamente com os meus alunos ou com os alunos com quem vamos conversando, porque isto muitas vezes são trocas de ideias sobre assuntos mais ou menos complexos, mas a ideia da atenção, a atenção não é obviamente só visual, mas a questão do olhar, do ser capaz de ver, de reconhecer, de nomear, agora vou voltar à questão das plantas, as árvores, toda uma série de seres que nós não somos, por exemplo, capazes, às vezes, que não vemos, que são invisíveis para nós. Esta atenção, o ser capaz de ver, as artes da observação, que são, para mim, hoje em dia, absolutamente essenciais para tentar pensar esta reconfiguração da nossa sensibilidade e a forma como nós nos relacionamos com estes outros que são diferentes de nós, mas com os quais vamos ter de fazer política para sair, porque obviamente a questão da ecologia é uma questão política, e imaginar os futuros, tem de ser imaginar os futuros com estes outros seres, com outros seres humanos, obviamente, mas com outros seres mais que humanos. Temos de ser, obviamente, capazes de os ver, de os ouvir, de os sentir, e aí é que a questão da educação e da pedagogia é muito importante, porque a atenção pode ser objeto de uma pedagogia. Podemos ensinar, podemos aprender a fazê-lo. E o cinema pode ser, obviamente, uma forma absolutamente fascinante e muito interessante de enunciar este tipo de questões, não é? Como é que, por exemplo, podemos trazer para o centro de um plano um ator, uma atriz não humana. O cinema que foi todo pensado em termos de escalas de planos e de enquadramentos a partir do corpo, obviamente, humano. E como é que fazemos as coisas de outra forma e como é que mudamos, por exemplo, às vezes até questões de temporalidade. Estou a ver as horas para ver se continuo. Pronto, isto para dizer que, de facto, é um pouco em torno destas questões que eu tenho trabalhado. Só aqui recordar uma outra coisa para insistir sobre esta ideia da... Já disse que a atenção é política e isto é tão ou mais importante hoje que fala-se muito da economia da atenção. Nós sabemos, por exemplo, os economistas falam disto hoje em dia, sabemos que as redes sociais, ou seja, qual é o motor das redes sociais, não é? É a nossa atenção. As redes sociais estão lá para capturar a nossa atenção. Muitas vezes há uma série de aplicativos e redes sociais que são gratuitas, mas que estão ali, quer dizer, aquela ideia do scroll infinito, a tentar cada vez mais capturar a nossa atenção, porque é esta atenção que vai gerar lucros e que está por trás, por exemplo, dos mecanismos publicitários. Portanto, a ideia da economia da atenção entrou muito no discurso dos economistas. Portanto, a atenção hoje em dia é uma mercadoria valiosa. Conseguir capturar a nossa atenção é isso que está em jogo. Na verdade, toda esta história da economia da atenção é muitíssimo mais vasta. As primeiras propostas sobre a ideia de pensar a atenção humana como um recurso económico recuam ao século XIX. Haveria aqui imensas coisas a dizer. Mas o ponto que eu queria assinalar, e que para mim é importante também relativamente a esta ideia do imaginário da catástrofe, portanto, vocês estão a perceber que para mim renovar os imaginários passa também por reconfigurar ou investir a questão da atenção, e temos de fazer com que a atenção saia, ou seja exclusivamente do domínio da economia e seja pensada exclusivamente como uma questão, uma mercadoria, e que passe a ser uma coisa do domínio da ética. E, mais uma vez, para mim, estas artes da observação e a questão da atenção têm a ver com esta transformação. Temos falado muitas vezes de ética, nem sempre dizendo a palavra ética, mas tem muito a ver com isto, as coisas que eu tenho ouvido. Obviamente, falar de atenção é falar de cuidado, falar de cuidado é falar de vulnerabilidade, é falar das nossas vulnerabilidades partilhadas, aceitar a minha vulnerabilidade também quando falo, quando... eu não gosto da ideia do planeta ameaçado. O planeta está ferido, ou se quiserem danificado não é uma palavra que me agrada muito. Acho que as palavras são muito importantes e que nesta tarefa de reconfiguração dos imaginários é importantíssimo imaginar palavras novas. A questão das palavras são importantíssimas e acho que há aqui um grande trabalho a fazer, mas pronto, esta ideia para mim da vulnerabilidade é obviamente também muito importante, esta ideia de que é uma condição partilhada por todos.
E, na verdade, para mim, ir também para além do imaginário da catástrofe tem a ver com o aceitar. Aceitar, na verdade, que o planeta está ferido, que nós estamos feridos, que a noção de humanidade que temos tido nos últimos séculos é uma noção que está profundamente obsoleta, que necessitamos de a pensar e que, na verdade, pensar quem somos como humanos não é só uma tarefa, não é intelectual, tem a ver muito com os nossos comportamentos e com a forma como nos relacionamos. Que dizer mais? Depois podemos falar mais, se quiserem, sobre estas questões, mesmo sobre a questão destes seres mais que humanos que eu tenho estado a referir. Não sei, talvez... Não, eu gostava de propor, estou aqui a assimilar muita coisa, mas eu gostava de propor, se calhar, ficarmos um bocadinho mais nesta ideia da atenção, que também se prende com uma das perguntas que eu tinha para ti, porque a atenção também tem sido profundamente capitalizada, não é? Tipo, claro, a economia da atenção. Sim, e mesmo a questão do mindfulness, de tudo. Tipo, e eu acredito que isso está profundamente ligado a questões que temos, e acredito que muita gente nesta sala tenha questões sobre a nossa própria existência e o que é que deixamos no mundo, ou qual é o nosso impacto. E o impacto foi uma das palavras que foi dita muito hoje de manhã, mas o impacto propõe um pensamento sempre no futuro, não é? E essa ideia de estarmos constantemente à frente e a perceber o que é que deixamos, não é? E também falaste bastante do legado, do DNA e tudo. E essa ideia da atenção plena do agora, fazemos retiros para a natureza, mas depois não aplicamos isso no nosso dia-a-dia. Ou seja, de que forma é que sentes que essa dissociação da natureza tem influência total nesta tua ideia de dizeres que a atenção é profundamente política e da economia da atenção? Não sei se podias abordar um bocadinho mais toda essa questão da atenção. Sim, posso falar disso durante horas. O problema é esse. Não, ou seja, acho que por onde começar? Acho que, de facto, a nossa atenção tem, de facto, sido extremamente capitalizada e acho que todos nos debatemos, por exemplo, muitas vezes nestes contextos até pedagógicos com dificuldades de atenção, o que é que nós chamamos ou não dificuldades de atenção, a capacidade que nós já vamos tendo ou não para... não é, às vezes, em função de temporalidades mais alargadas, estarmos juntos a observar coisas, a conversar sobre coisas, qual é, de facto, o tempo que somos capazes ou não de abordar determinados, por exemplo, filmes com planos muito longos, às vezes são uma espécie de dificuldade para certas pessoas porque exigem uma atenção muito grande. Temos de repensar o que é que, ou seja, por trás da palavra atenção há muitas formas diferentes de entender o que é a atenção. Quando eu estou a falar aqui nesta ideia da atenção em termos políticos, para mim está ligada a esta ideia do reconhecimento, do ser capaz de ver e de reconhecer o outro como uma entidade, um ser com a qual eu partilho uma vulnerabilidade, temos uma interdependência e esse outro faz parte da minha esfera de ação e de pensamento político. E isto é importantíssimo, por exemplo, mais uma vez, obviamente, com outros humanos que de forma recorrente são humilhados, maltratados, mais uma vez, empurrados para as margens da esfera política, mas sem os quais as nossas vidas não seriam, os nossos modos de vida não seriam possíveis, mas isto tem também a ver, não é, como eu dizia, com com os animais, com as plantas, com os rios, com o mar, com a atmosfera, com a terra, com os solos, enfim, com tudo isto, não é? E para mim a atenção tem a ver com esta capacidade de reconhecer e com o ser capaz de pensar que a nossa sobrevivência enquanto espécie humana, na verdade, depende desta sobrevivência coletiva, não é? Somos um todo interdependente, interligado, e as decisões políticas que necessitamos de tomar são decisões políticas que incluam esses outros, esta dimensão. Não podemos pensar apenas a partir desta esfera, nem sequer individualmente, a partir da esfera, eu aqui sou um bocadinho radical, da esfera humana. Temos de tentar... nós temos, obviamente, como todas as espécies, sem dúvida, somos muito antropocêntricos, não é? O que é normal.
pronto, não vamos, nunca conseguiremos totalmente não ser antropocêntricos. Mas há várias formas de pensar o que é o antropocentrismo, não é? O que é o humanismo? Porquê é que o humanismo há de ser apenas uma concepção ou uma concepção muito particular da ideia de ser humano? Se calhar podemos pensar noutras formas de humanismo, não é? E pronto, é um pouco por esse lado que eu tenho pensado as coisas, e não tanto a atenção desta forma mais quantitativa, que é uma forma que de facto tens toda a razão. Quando eu falo de economia da atenção tem a ver com esta capitalização da atenção, mas também tem a ver com a forma, por exemplo, vou dar aqui um outro exemplo. É verdade que hoje em dia se fala cada vez mais de patologias que estão ligadas a déficits de atenção. E falar disto é estar a pensar em termos quantitativos a questão da atenção. E a atenção ser sempre pensada como uma forma de eficácia, não é? Tu, se queres, pronto, por exemplo, uma criança com déficit de atenção, muitas vezes o discurso que é tido é, pronto, a criança não se consegue concentrar, por isso é menos eficaz, não é? É uma forma muito particular de colocar o problema e de pensar a atenção como um instrumento de eficácia e de rendimento, não é? Porque o problema está aí. E pronto, são questões deste tipo que, na verdade, mais uma vez, parecem extremamente afastadas das artes, mas não o são, porque penso que estamos todos de acordo que as artes têm muito a ver com estas questões de atenção, do que é que a que é que damos importância, o que é que faz parte ou não, mais uma vez, da nossa esfera de atenção e da nossa esfera de cuidado. Obviamente, só depois concluir aqui e deixar também o Jorge acrescentar aquilo que ele... Estou a prestar atenção. Que é o que exatamente. Mas para mim é claro que esta questão da atenção tem muito a ver com o cuidado e há aqui muitas outras coisas que eu... Pronto, mas com o cuidado, com a questão do tomar conta do curar, claro, também há aqui vários jogos de palavras que são possíveis. Ok. Vou fazer aqui um salto com outra pergunta e trazendo aqui uma frase que ficou comigo. Eu trabalhei num projeto bastante tempo com uma pessoa, a Kitty Furtado, que me diz... Sim. Que me dizia muitas vezes, tipo, não, quando a avalanche do fim do mundo vier, nós só temos que empurrar, nós temos que empurrar e ajudar. E esta ideia do fim do mundo, né, porque também citaste o Ailton Krenak, tem muito a ver com uma visão de temporalidade linear, né, que nós vemos sempre o futuro à frente, e não é assim como toda a gente. Mas depois tu falaste também noutra... E pergunto-me muito que evento, catástrofe, bombástico, espetacular é esse que estamos sempre à espera, que vai mudar as coisas, não é? Porque parece que ele nunca vem. E tu falaste... Já veio, sim, já veio, está a vir, mas vem lentamente, não é como nos filmes. E tu falaste, saltando aqui para o teu projeto e para uma palavra que usaste bastante e que estávamos a falar há pouco, falaste que o projeto que estavas a fazer em Santiago Cacém, de radioatividade, que adoro esse nome também para este cenário de catástrofe, foi uma catástrofe porquê? E associando um pouco aquilo que estávamos a falar de manhã, da ideia de, às vezes, vou ser irónica, nestes projetos parece que o artista é o salvador, não é? Vai salvar aquele grupo, vai iluminá-lo, não sei. Isto tem a ver também com a questão da utilidade, da tua participação nestes projetos. Não sei se podias falar um bocadinho sobre... Sim. E dando esse exemplo da catástrofe da radioatividade. Sim, eu acho que... bom, a da radioatividade, eu estou bastante... Aliás, a catástrofe eu acho que aconteceu com os séniores. Okay. Por uma questão, e aqui é aquilo que eu acho que é fundamental haver entre os artistas para que possam ser mais especulativos e experimentais, tal como a Maria da Cis falava, há muitas coisas que nós não temos respostas para conseguirmos ter fórmulas para serem aplicadas e estarmos a pensar nisso e deixarmos de parte, se calhar, aquilo que nós somos mais intuitivos e depois podermos contar, porque também não podemos nos esquecer que estamos a lidar com pessoas, não é? Isso é uma experiência que estamos a ter com aquelas pessoas, não podemos também ser radicalmente egoístas do ponto de vista artístico, que não tenhamos em conta o impacto que aquilo possa ter naquelas pessoas. Isso é uma questão, mas aí eu acho que entra a mediação como um elo bastante importante entre o artista e as pessoas que estão a fazer aquele projeto específico. No caso... No caso dos séniores foi um erro de cálculo que foi intuitivo,
pensar, olha, nós estamos com este universo da rádio, aquilo que vamos ter para com eles vai ser recuperar, porque também foi o meu primeiro contacto com o teatro, que foram as radionovelas. Lembro-me de estar com os meus pais a cascar batatas para o almoço no domingo e estar a ver o Passeio dos Alegres. Não me lembro como é que chamava aquilo, com aquelas gravações, aqueles barulhos todos empacotados. E eu pensei, olha, nós convidámos o Alex Cassal para escrever uma radionovela em que se passava em Santiago do Cacém e nós queríamos que nós íamos ter contacto com os utentes dos centros de dia e íamos escrever a partir das vidas deles para que eles se reconhecessem naquela radionovela e a partir daquele contexto de Santiago do Cacém. E também eram aquelas vozes que eu me lembro de ser miúdo, de ouvir na rádio, que eram muitas das vozes da Companhia Maior. E eu pensei, que maravilha, isto vai ser... E depois o meu desafio era, semanalmente, os utentes decidiam quem morria na semana a seguir. Porque aquilo era uma espécie de policial e queria, de alguma forma, descomplexificar. Já tinha havido a parte da Câmara a dizer, isto pode parecer completamente fatalista, mas vou dizer sem... não vale a pena... Isto é horrível dizer, não vale a pena. Mas eu sei, fazer com os centros de dia, não é centros de dia, os lares, porque as pessoas já não vão sequer à sala para ouvir a rádio, mais vale desenvolverem esse trabalho com os centros de dia. Porque são pessoas mais dinâmicas, porque só lá estavam durante o dia, e etc., e que estariam mais... outro trabalho seria necessário, como é evidente, para fazer com os outros. Mas pronto, lá nos identificaram com aquele grupo. E o problema ali foi durante o Covid. Resolvemos saltar a parte de envolver as pessoas nas suas histórias para estarem na rádio. Fizemos tudo aquilo muito bem feitinho, ouvimos os primeiros episódios, que maravilha, que lindo, que lindo, que lindo. Os da rádio estavam contentíssimos, eram 70 e tal episódios. E depois, quando começámos a emitir, nenhum dos utentes, ou uma minoria, porque aquilo eram centros de dia de espaços muito rurais, tinha sequer rádio. Foi uma coisa, caramba, a nossa redoma de é para fazer assim, não sei o que, não tinha um rádio. Portanto, a nossa coisa foi depois muito mais prática, que é comprar um rádio para aquelas pessoas terem acesso à informação, ao telejornal ou a notícias do mundo, e depois aos poucos reduzimos muito a emissão dos programas de rádio para que fossem digeridos com uma outra paciência, porque aquelas pessoas que nós achávamos que tinham uma grande familiaridade com a radionovela não tinham nenhuma, porque não tinham sequer rádio em casa. Eu contei a história, essa coisa do ser útil. O meu impulso foi muito mais lúdico. Poderá ser visto como... Existe uma discussão que depois de um acompanhamento sobre o que é que poderá ser a morte, e aí poderá ser esta interação que eles têm a decidir quem morre no episódio a seguir, e depois havia uns concursos que nós dávamos uma viagem ao Porto, para eles ficarem nas nossas instalações no Porto, levávamos a ver um espetáculo ou no Rivoli ou na Casa da Música, um passeio, para também os tirar e mostrar outra geografia que não aquela que estava ali representada. Só que, pronto, foi catástrofe nesse sentido. Isso é uma conversa distinta daquela que eu tentei contar com o rapaz da t-shirt, que é quando nós aparecemos como uma espécie de salvador, ou de uma espécie que, ao bocado dissemos, e com certeza que estaremos de acordo em muitas coisas sobre a utilidade da arte, ou art for art's sake, como falava o título daquele outro livro, que existe qual é a minha expectativa enquanto artista e da minha possibilidade de alterar a vida do outro que venha usufruir daquilo que eu estou para partilhar com ele ou desenvolver com ele. E onde é que isso coloca a arte num sentido em que ela depois tem que começar a ter uma utilidade. E acho que isso depois todos nós já sentimos quando, mesmo em períodos de maior crise ou que sucedem a catástrofes não tão abissais, não é? Mas que depois, existe mesmo até das instituições, desculpem, no momento em que estamos a viver, não apoiamos qualquer projeto artístico, estamos mais centrados em apoios sociais para fazer um acompanhamento. Isso causa já vou terminar, causa da parte da arte uma espécie de... tem que ter uma função,
corta-se a possibilidade, não significa que não se possa encontrar outros caminhos, para inventar outros mundos para os quais não vem responder a nenhuma necessidade porque está-se a criar um outro mundo. E, por outro lado, para muitas destas pessoas com quem temos este tipo de experiências, é muitas vezes a primeira vez que elas têm contacto com uma expressão artística. Que público não é que público, é que cidadão. Eu acho que o ter contacto com a arte, com algo, sobretudo então nesta coisa, quando seja a capitalização do tempo ou da atenção, em que tudo tem que ter uma função, acho que confrontar uma pessoa que está nesse mundo e que tem um primeiro contacto com a arte sobre algo que não tem uma aparente utilidade, que não seja o usufruto e a invenção de outras realidades, se o contacto que nós temos com essas pessoas é para lhes dar uma continuidade do seu cotidiano, ou para melhor viver o seu cotidiano perante aquilo, essa pessoa concreta, já nem estou a falar enquanto artista, as consequências enquanto o papel das artes no mundo, mas é que relação é que essas pessoas depois vão ter com as artes, se é essa a única relação que tiveram, não é? Sim, certeza que depois também são perguntas que depois podem colocar, mas há bocado quando estavas a falar e no todo o teu espectro de trabalho, se o considerares todo artístico, desde dar aulas, a fazer as tuas próprias peças que tu tens urgência em criar, ou os projetos continuados, como estavas a falar de parties, 2 anos, há bocado pareceu-me ao falar, criaste aí uma pequena barreira entre, não, isto é artístico, isto é social, queres falar? Não, sim, quer dizer, nós temos essa discussão. Porque, claro, que nós, dependendo da catástrofe que temos à nossa frente, nós também pensamos como artistas também como é que não podemos ser só um alien que está aqui alegremente sem haver. E claro que há trabalhos que possam ter, e, sobretudo quando tu tens, por exemplo, como nós temos agora uma estrutura que tem uma equipa fixa e que tem espaços e etc., como nós também podemos pôr o nosso equipamento em favor de uma causa que, digamos, mais social, e é difícil me dizer, aqui começou a arte, aqui começou o social, certo. Não é? Agora, aquilo que eu gostaria, mas como digo, tipo, eu digo com toda a vulnerabilidade, que é quando eu tenho as ideias para fazer, neste momento, por exemplo, vamos começar na segunda-feira, um trabalho que chamamos produtivismo, com capa. Que é para fazer com os desempregados da zona de Santiago do Cacém. Nós, em vez de fazermos casting para escolhermos artistas para fazer um espetáculo, que se quer mais coreográfico de dança, convidámos a Lígia Soares para vir trabalhar connosco nesse projeto, mas foi ir aos centros de desemprego e fazer um casting das pessoas que estavam a receber os seus últimos subsídios e virem de desemprego e virem durante 2 meses para cima do palco fazerem aquilo que faziam lá fora. Mas não esperando que exista qualquer produção da sua coreografia em palco. Aquilo que faziam lá fora, desculpa. Faziam lá fora, tipo, sei lá, a senhora que trabalhava nos Correios, ou o senhor que trabalhava antes de vir a máquina a cavar as batatas. Nós conseguimos um grupo de 6 pessoas, com variadíssimas profissões, e que vão estar em cima do palco durante 2 meses. A Lígia estará a trabalhar com essas pessoas, e aquilo que nós queremos criar uma especulação estética dentro da sua movimentação que tinham para produzir, fosse, sei lá, selos ou batatas, mas em cima do palco, e como é que isso poderá fazer um sentido estético daquilo que perdeu na realidade lá fora, que possa ter um outro sentido, que é este que eu estou à procura, que eu não sei qual será. Nem sei qual vai ser a reflexão que as pessoas fazem. Porque aquilo, quando me ocorreu esta ideia, foi de saber a percentagem de desempregados e de perceber que as pessoas, quando se identificavam, se tivessem emprego, não se identificavam com o emprego que têm. Mas se estivessem desempregados, a primeira coisa que se identificavam como era: estou desempregada. E que parece, quando tu perdes o emprego ou não tens um trabalho, parece que perdes a identidade. Sobretudo em algumas determinadas faixas, não é? E aquilo que eu queria era, olha, não sei qual é o resultado, não sei o que é que vai ser isto, não estou com mesmo aquela coisa do impacto, está-me a faltar a palavra, Carlota, que usaste muito para o futuro, o que é que eu vou esperar daquilo, não sei, só depois de nós fazermos aquilo é que vamos estar sentados com as pessoas e com as suas famílias e ver o que é que aquilo deu, e provavelmente, se calhar, não serão capazes de verbalizar, ou se calhar pode ser uma catástrofe, não sei. E esse projeto, surgiu como? Assim.
não surgiu, tipo, a preocupação que eu lembro-me teve, não, tipo, é como todos, não é? Tipo, eu estou a andar na rua e dizer, olha, nós tivemos os números todos, quando nós nos propusemos, as coisas estão meio atabalhoadas na criação, quer dizer, eu sou certinho nas minhas candidaturas e nos meus projetos, mas a coisa é tão aleatória porque eu estou neste momento no Alentejo porque foi eu pensei ir para lá para viver. Exato, sim. Para me afastar da cidade, tinha 2 miúdos novos, pensei, quero ir para lá, não sei o quê. E depois foi no confronto, olha que sítio maravilhoso que encontramos. Vamos trabalhar. Sim, eu acho que no meu inconsciente é tipo maravilha, está ligado com o trabalho. Com o trabalho que eu faço. E comecei a imaginar como é que aquilo como é que poderíamos fazer um trabalho com a comunidade lá. Estava a dizer, nós não vamos entrar, como foi também o Partis, que foi feito no Porto, também foi feito, tipo, nós não nos vamos estar aqui agora no nosso espaço a fazer uns espetáculos sem saber onde é que estamos metidos. Portanto, começámos a trabalhar com as crianças ali da freguesia de São Bento da Vitória, que era também numa situação algo precária, e aquilo que eu não queria era fazer com eles um trabalho que fosse aliená-los da sua realidade para começarmos a criar também um mundo virtual. E aquilo que criámos foi através de ateliês com diferentes artistas, que lhes deram ferramentas, mas artísticas, fossem fotográficas, fossem de vídeo, fossem de escrita, para eles durante um ano irem registando o seu percurso do São Bento da Vitória, lá do centro onde eles estavam, até à Mala Voadora, e no segundo ano tentámos, depois deles, aquilo que eles escolheram fotografar e etc., com esses materiais, no segundo ano tentarmos recriar aquela cidade, mas não através de uma alienação. Portanto, lá está, isto também não é aquela coisa que falávamos e que eu empatizo logo, que é criar ali um espaço onde se cria outro mundo. Ali não me pareceu, se calhar aí também havia essa preocupação social, não me parecia a forma mais correta deles inventarem um mundo negando aqueles em que estavam. Pronto, por falar um bocadinho em alienação e trazendo de volta a ideia da catástrofe, passando para ti, tenho muita curiosidade no que é que nos ensinam as plantas ruderais. De que forma é que elas... E de que forma é as que... plantas quê? Eu já vou explicar. As plantas ruderais. Não são os líquenes ainda, não te preocupes. Mas de que forma é que as plantas e eu ia dizer natureza, mas é estúpido porque nós constantemente nos separamos da ideia de natureza, porque nós não somos natureza, não é? Estava a ser irónica. Como é que elas nos ensinam também a criar afetos? Não é? Trazendo esta ideia da alienação que o Jorge está a falar. Na verdade, agora estava a pensar que se calhar tinha sido útil mostrar aqui umas imagens que era para vocês visualizarem já o que são as plantas ruderais. As plantas ruderais estão aí, aquelas plantas que crescem no chão, que estão assim, parecem rosácea, agarradas às pedras. Todas as plantas que crescem nas ruínas, todas as plantas que crescem, por exemplo, nos solos que estão cheios de nitrato, não é? São plantas qualificadas como ruderais. A palavra vem do latim rudus, que quer dizer ruína, gravilha. As plantas crescem na gravilha. Aquelas plantas que a gente vê à beira da estrada, a crescer nos carris dos caminhos de ferro, que crescem à frente das fábricas, que nós espezinhamos, quer dizer, por isso é que elas crescem em rosácea. É uma estratégia de sobrevivência que é conhecida pelos biólogos, porque, na verdade, a palavra ruderal também tem a ver com uma estratégia de sobrevivência. Há 3 para as plantas. Podem ser plantas competitivas, plantas resistentes ao stress ou plantas chamadas ruderais. Pronto. Então, eu trabalhei muito sobre plantas ruderais. De facto, mais uma vez, pode ser surpreendente, porque cinema, imagens, cultura visual, plantas ruderais. Na verdade, as plantas ruderais, para mim, são uma forma muito interessante de pensar o que é a nossa condição contemporânea. Porque nós, tal como as plantas ruderais, nós, os seres humanos, vamos ter de sobreviver num planeta que é um planeta, mais uma vez, ferido, ou se quiserem, danificado. As plantas ruderais são, de facto, plantas que têm estratégias de sobrevivência e que são, muitas vezes, vidas menores, não é? Menosprezadas, ignoradas, nós não damos por elas, até podemos gostar muito de árvores gostamos, não é? Ainda ontem falávamos dos jacarandás ou das glicínias, etc, mas pelas pequenas plantas ruderais, ninguém dá por elas.
também chamadas de ervas daninhas, não é? A questão das ervas daninhas também é aqui um problema. O que é daninho ou não? São, não é? São os mesmos? Podem ser. Okay. Há daninhas que são ruderais, Pronto. em função do precisamente desta tal estratégia de sobrevivência. Mas pronto, para voltar a isto, as plantas ruderais ensinam-nos que é perfeitamente possível viver num planeta danificado, em solos contaminados. Nós próprios estamos contaminados, os nossos corpos, as nossas mentes, as nossas subjetividades estão contaminadas. Nós temos de começar a pensar em nós como seres que estão também... A contaminação, não é? A poluição, não é apenas a poluição dos solos e a poluição da atmosfera e a poluição dos rios, do mar. Isto parece muito depressivo, mas não é. Isto pode ser empoderador, não é? Nós também estamos contaminados e as nossas formas de pensar, os nossos imaginários estão contaminados. E temos de aceitar esta situação, esta condição, na verdade, que é uma condição de grande vulnerabilidade, mas que é uma vulnerabilidade partilhada. E existem formas de aliança e de sobrevivência que são possíveis. E, de facto, o que me interessa nas plantas ruderais é essa ideia de que é possível viver na catástrofe da contaminação, que somos nós. Nós já estamos todos contaminados. Os solos, não estamos em Chernobyl, é verdade. Mas, ou seja, temos de aceitar essa condição. E para mim, ir para além do tal imaginário da catástrofe, aquele em que, às vezes é um meteorito, de facto, poderíamos qualificar da catástrofe natural. Mas, por exemplo, os incêndios na Austrália de 2019, não é? Não são uma catástrofe natural. Não é? São uma catástrofe que é natural e cultural, ou natural e humana, não é? Tem a ver com aquilo que vamos dizer as coisas desta forma, não é? A forma como desregulamos aqui um vasto sistema planetário e tudo isto. E as plantas ruderais, para mim, são interessantes desse ponto de vista, porque acho que são uma forma de pensar ou de pensar a nossa condição contemporânea e as formas que queremos viver. As plantas ruderais também são aquelas que crescem, eu dizia, por exemplo, os carris dos caminhos de ferro, os baldios. Os baldios são espaços extremamente interessantes nas nossas cidades, porque são espaços entre duas coisas, são espaços que muitas vezes ainda são espaços de alguma liberdade e que não são espaços que estão disciplinados ainda pela estética do jardim ou mesmo pela questão da horta, não é? Que vem ali criar alguma regularidade, alguma normatividade. E se calhar vamos ter de começar a encarar uma situação em que o nosso planeta é um grande baldio, tu olhas com um ar, como se eu estivesse a dizer coisas absolutamente... Mas pronto. Para mim as plantas ruderais são interessantes desse ponto de vista. E depois, obviamente, mas aqui é uma questão de nicho, obviamente é interessante às vezes pensar como é que nós trabalhamos com elas num contexto artístico. Há, de facto, muitos artistas que têm trabalhado com as plantas ruderais, sobretudo nos últimos anos, mas alguns, historicamente, a partir dos anos 70. Os anos 70 foram um período muitíssimo importante, obviamente, em termos de desenvolvimento de pensamento e de militantismo ecológico. E como é que filmamos as plantas ruderais? Pronto, isto aqui, a cromice da professora de cinema, tem a ver com isso, não é? Mas as plantas ruderais, de forma mais alargada, são, de facto, isso para mim. E os líquenes, muito rapidamente, numa frase, são formas de alianças, porque os líquenes são seres compósitos, não é? O líquene, na verdade, é constituído por um cogumelo, uma alga e, às vezes, bactérias, e que vivem numa relação simbiótica, que não é definitiva, ou seja, essa relação pode ser desfeita e pode voltar a ser refeita. E por isso é que os líquenes, obviamente não fui eu que inventei isto, mas por isso é que os líquenes se tornaram, nos últimos anos, quase um motor de pensamento para pensar tudo o que sejam estas alianças interespécies e novas formas de criar alianças e relações com humanos e mais que humanos. Como é que podemos viver em configurações que têm a ver com a simbiose, que não sejam questões de competitividade ou outras? Só voltando à questão da simbiose, rapidamente, porque eu não me lembro de todo do meu 12º ano de Biologia, mas a simbiose dura até servir.
Na verdade, nós não sabemos muito Não sabemos, bem. não é? Pronto, dura até servir, aí está. É uma forma de dizer as coisas que tem sempre em vista um fim Uma utilidade. e uma utilidade. E, na verdade, o que é muito interessante, aqui apoio-me, na verdade, pronto, eu de facto venho da história da arte, mas foi sempre um trabalho que cruzou muito, por exemplo, a história da ciência e as questões das visualizações. O que a história da ciência nos diz é que, de facto, por exemplo, muita investigação das ciências naturais e biológicas tem estado determinada por esta questão da funcionalidade, e há muitas coisas que às vezes escapam, na verdade, a este esquema da funcionalidade e do objetivo. Sim, foi uma provocação. Pronto. Sim. Às vezes sim, outras vezes é mais difícil de perceber porquê. Tenho uma última pergunta, se calhar, que é para ti. De que forma, porque eu também venho das artes formativas, o Jorge também, de que forma é que o cinema, que está muito mais associado, se calhar, a uma experiência que nós vemos e que não lida tanto com o tato e com... Como é que ele pode ativar, ajudar a ativar, a expandir a sensibilidade? Dizias isso também num dos textos. Sim. Pronto, a sensibilidade, quando eu digo reconfigurar a sensibilidade, mais uma vez, é reconfigurar a que é que damos e a quem damos atenção. Mas, de facto, o cinema é um meio de expressão audiovisual. Isso não implica, por exemplo, muitas vezes que filmar a terra ou filmar até outras, o solo, a terra, as plantas, a pele, os corpos, não possa ser uma experiência quase tátil, não é? Que tenha quase um efeito com essa tatilidade. Ou com sensações de tempo, com experiências temporais, que podem muitas vezes até ter a ver, reparem, estas experiências de temporalidade no cinema podem ter a ver com esta palavra que foi muito usada ontem, que é o espanto, mas também pode ter a ver com o aborrecimento. O que é isto? Como é que isto estimula ou não a nossa atenção? Como é que isto reconfigura as coisas? E eu diria que, pronto, o cinema, claro, pode ajudar-nos a, literalmente, a ver as coisas de outra forma, a darmos atenção ao que não damos, a ouvir o que não ouvimos e a percebermos que, por exemplo, ou seja, a própria experiência de filmar pode ser uma experiência que tem a ver com uma ecologia afetiva, não é? Entre aquele que filma, a câmara, para mim a técnica e a tecnologia fazem parte desta equação, e aquilo que estamos a filmar, não é? Portanto, temos de pensar, penso eu, temos de pensar também às vezes nesta relação deste ponto de vista. O próprio processo, não é? É um processo que pode ser uma forma de relacionamento, às vezes muito de grande proximidade e de grande intimidade com uma câmara. Pode ser uma, não é? Acho que talvez já tenham tido essa experiência, não é? E acho que é interessante pensar nisto no próprio filme, como documentando às vezes uma espécie de ecologia afetiva que se cria ali entre atores de tipo diferentes, sendo o realizador, a realizadora, a câmara de filmar e, sei lá, a terra que filmamos, podendo ser esses atores que intervêm nessa equação. Ok. Eu vou só fazer-vos uma última pergunta antes de abrir para toda a gente presente. Que falaste em aborrecimento, liberdade, erva daninha. Eu tive, e quando estava aqui a preparar este escutar para despertar, fez-me muito lembrar o título do livro da Bell Hooks, Ensinar a Transgredir, a Educação como Prática de Liberdade, também fazendo aqui um círculo com o que se falou de manhã. Falamos em ervas daninhas, em liberdade. Quais são as vossas práticas de transgressão? Ou nesses projetos, nos projetos que tu... Se calhar uma pergunta... Estou-me a lembrar num que por acaso acabou por não ter uma solução, uma resolução, e que estava bastante expectante. Acho que pode ter a ver com... que foi do segundo Partis, e quando nós trabalhámos com a Escola de Comércio do Porto. E como eu estava a dizer, de manhã, eu tinha a expectativa que todos eles, aquela turma, eu não sei se eram 15, que queriam, estavam interessados em seguir alguma coisa de comércio ou marketing, ou que estivessem ligados ao negócio. E depois apercebi-me que não. E, portanto, houve ali um trabalho... Senti-me aí uma questão mais social, que é, se eles estão nesta escola, vou tentar que eles
tirem o melhor proveito dela. E como eu tinha aqueles 2 anos para estar a trabalhar, como é que eu posso, uma coisa que eu até à partida da minha parte do negócio não era bem aquela minha área, mas como é que eu poderia criar um contexto artístico em aula para que eles se enamorassem mais pela possibilidade de negócio. E a minha ideia como exercício final, ou como culminar desta experiência, era eu ia ensaiá-los a terem uma loja. E era uma experiência duracional em que havia 5 pessoas que estariam a trabalhar numa loja. Nós até já tínhamos chegado à loja, que seria uma frutaria, porque foi por toda a gente concordada, foi de comum acordo, era uma frutaria e aquilo que eu queria era montar um espetáculo com eles em que eram 5 personagens que trabalhavam 4 horas na mercearia e como é que se podia criar uma coreografia de vai ali, como é que queria alguns diálogos, algumas ferramentas que eles poderiam utilizar e depois cada um tinha um horário de 4 horas e depois abriria essa loja ao público. E o público entraria para comprar uma laranja, não era para ver nenhum espetáculo. E foi aí que falhou, porque eu não queria que aquilo fosse na mala voadora para não associarem a uma experiência teatral. Queria que fosse numa loja na Baixa do Porto, que abrisse uma frutaria. E a minha curiosidade e a minha expectativa era ver, passado tipo meio mês, o que é que tinha sobrevivido, se era o negócio, se era a arte. E se eles achavam que haver aquela experiência mais artística, mais ensaiada e em que trazia ali alguma componente lúdica à parte do negócio, se era uma coisa que, porque eles também estarem ali a fazer sempre a mesma coisa, seria aborrecido, se valeria a pena voltarmos a fazer mais uma mini peça com alguns materiais que eles pudessem aproveitar e continuarem entusiasmados com aquilo. Só que depois a Câmara de Comércio do Porto não nos cedeu um espaço e a minha transgressão ficou no papel. Ok. Eu tenho histórias de pequenas transgressões porque, na verdade, pronto, eu trabalho com jovens adultos num contexto universitário e há várias coisas que eu posso contar e deixar-vos também uma pergunta porque é interessante saber como é que vocês pensam nestas questões. Uma questão básica que funciona de facto é desestruturar a organização da sala, ou seja, não pode ser um professor que está sentado numa secretária e alunos que estão à frente a tirar notas. Basta fazer um círculo e de facto funciona. Há coisas que se passam, a palavra circula muito mais livremente e, de facto, aqui também estou a desestruturar a configuração, vamos dizer, normal numa sala de aula universitária e, sobretudo, no sistema francês, que é profundamente magistral. A ideia é que o professor chega, vem debitar a sua aula e os alunos estão a tirar notas e depois têm de passar um exame e, de facto, às vezes, nem que seja reconfigurar um pouco o espaço, é uma coisa que ajuda. Trabalhando com jovens adultos, tenho a facilidade de os poder tirar da sala de aula, ou seja, contrariamente às crianças, para quem é preciso seguros, etc, 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 e as escolas muitas vezes são reticentes, é muito mais fácil, de facto, fazermos uma aula à volta de uma árvore, ou eu, a certa altura, o sítio onde eu ensinava ficava ao lado do Jardin des Plantes, portanto era ótimo. Agora já não fica. E depois uma outra questão, e aí é interessante aquilo que acabas de contar, tem a ver com o problema, porque é um problema da avaliação. Não é? O que é que tu fazes porque na universidade nós temos a obrigatoriedade, obviamente, no final do semestre, de atribuir uma nota. E então como é que isto é muito difícil de pensar? Então agora que exercício é que eles hão de fazer? Vou dar um exemplo que na verdade não tem a ver com uma disciplina ligada à questão ecológica, mas é outra disciplina que eu dou que tem a ver com histórias feministas do cinema, em que nos 2 últimos anos o que eu tenho tentado fazer com eles é, em trabalhos de grupo, pedi-los para criarem fichas Wikipédia sobre criadoras que não estejam representadas na internet. É um verdadeiro problema, há um enorme gender gap na internet, em várias línguas, em francês, mas em português pensem nisso, porque francamente há muita coisa a fazer, sendo que, por exemplo, a página Wikipédia, parecendo que não, é um exercício bastante codificado, é preciso ter acesso a 2 fontes, aquilo tem de ser validado, há uma formação que é feita e, de facto, estou aqui a dar isto pode ser muito problemático, mas é uma coisa que eu assumo.
o ensino, ou uma parte do ensino que eu dou, é um ensino militante. Sim, é militante. E pronto, pelo menos, sim, isto tem uma nota no final, não é? Porque é a partir deste exercício que eu vou poder atribuir a nota, mas ao mesmo tempo há uma tentativa de fazer com que estas histórias feministas do cinema permitam que, pronto, um dia quando escrevermos o nome, sei lá, de uma criadora, pode ser um criador também, não é? Mas pronto, em geral são criadoras, que não estão representadas, que este seminário sirva para isso. Obviamente são eles que assumem toda a pesquisa e tudo isto é acompanhado e não é só escrever n'importe quoi na página da Wikipédia. Mas pronto, mas a questão que eu queria deixar, e que é uma questão importante, é que esta questão, por exemplo, das questões, temos várias palavras para isto e cada palavra vem com os seus problemas, mas as questões de sustentabilidade, as questões de transição ecológica, todas estas questões que estão cada vez mais presentes no nosso ensino e têm de estar presentes no nosso ensino, para mim têm de ser obrigatoriamente um desafio em termos de pedagogias. E que pedagogias é que nós queremos para estas questões? Porque não faz sentido, nós não podemos ensinar a questão da crise ecológica com uma professora que chega com a aula e que vem debitar uma aula aos alunos. Isto não pode funcionar desta forma. E eu acho que para mim é um enorme desafio, mais uma vez, em termos mesmo de repensar e pronto, pensando com a Bell Hooks, de ir em direção a estas transgressões. Acho que isto já veio à baila várias vezes a propósito de outras coisas, mas pronto, a questão das pedagogias, como é que transmitimos e como é que, ontem a Magda dizia isso e eu concordo em absoluto no contexto da sala de aula, às vezes no meu caso, neste momento, não é tanto dar voz mas ouvir. Ouvir. Muitíssimo importante, estou totalmente de acordo. E há uma grande, o que eu sinto hoje, porque eu na verdade já dou aulas há quase 16 anos e vejo de facto, ou seja, vejo mudanças, vejo jovens que se calhar, que já vêm com outras inquietudes e temos de os ouvir. E isso é muitíssimo importante nessa sala de aula e isso tem de mudar também as nossas formas de transmitir. Obrigada. Restam 8 minutos e eu gostava agora de abrir, se calhar não é muito tempo, mas nem sei se há questões, mas acredito que sim, nestas conversas bastante inspiradoras. Gostava de abrir a quem estiver presente, se tiver alguma questão. A minha questão é muito simples e se calhar demasiado aberta, mas o que é que pensam sobre transdisciplinaridade sobretudo nesta intenção de reconfigurar sensibilidades, mas estendo também ao Jorge. Mas também, perdão... E à Teresa, estendo os dois. E mesmo à Cristina. Queres que eu comece? Para mim, a transdisciplinaridade é absolutamente essencial. Tudo o que tem a ver com uma descompartimentação, um dos nossos problemas é a compartimentação das coisas. E a transdisciplinaridade é muitíssimo difícil. Mas a própria crise ecológica é isso. Quer dizer, porque a crise ecológica exige de nós, muitas vezes, sermos capazes de... por exemplo, vindo das artes ou vindo das humanidades, de sermos capazes de lidar com noções e problemas que têm a ver com o que se chamam as ciências naturais, com a ecologia, etc, etc. E, portanto, isto exige um esforço constante e para as ciências naturais isto exige perceber, ciências naturais, pronto, para dizer as coisas desta forma, exige perceber neste momento que a crise ecológica não se resolve sem que as pessoas das artes e das humanidades, para dizer também as coisas desta forma, se impliquem. A questão dos imaginários para mim é central, ou das ideologias, podemos dizer isto de outra forma. Imaginário e ideologia não é a mesma coisa, mas há um papel aqui muito grande a desempenhar e sem transdisciplinaridade não vamos lá chegar. E esta descompartimentação para mim é mais outro desafio
mas é óbvio que já não faz sentido pensar em termos de toda esta arrumaçãozinha, não, quer dizer, já desarrumou, na verdade já desarrumou, se calhar estamos meio desorientados, é normal, mas pronto, havemos de lá chegar. Eu acho que já foi. Eu acho que, partindo sem ironia de um cenário de catástrofe, é preciso convocar todas as disciplinas, não é? Para reconstruir. Para eu usar um exemplo concreto, neste trabalho que fazemos da radioatividade com as crianças, nós não fazemos só esta parte, por exemplo, do espetáculo, de eles escolherem qual é o tema com que se identificam mais e depois acompanharem a construção do espetáculo. E que para aí poderíamos convocar várias disciplinas, mas, por exemplo, pomos em contacto, por exemplo, a Cristina, e eu agora esqueço-me do nome das pessoas todas, que vergonha. Não, nós temos, por exemplo, a Cláudia Gaiolas vai lá todos os meses apresentar às escolas, numa coisa de maior proximidade, as antiprincesas, para que eles tenham contacto com mulheres fundamentais da história, algumas ainda assim mais conhecidas, mas que para aquele público são completamente desconhecidas. A Cristina tem a sensibilidade de dar sessões de sensibilização antirracista. Roldão. A Cristina Roldão, caramba, se elas estivessem. Vai lá falar, nós tentamos convocar diferentes para aqueles, porque nós estamos a falar ali também de miúdos de escolas rurais. E têm muito pouco acesso a determinadas coisas que nós temos, mesmo sem ir à procura, que na cidade vêm ter connosco. Fizemos recentemente, porque como nós temos lá no nosso espaço, há um terreno que circunda o centro de residências, que está quase a abrir agora, e aquilo que, por exemplo, quisemos foi que no Dia Mundial da Árvore, cada criança foi lá plantar uma árvore e foi dado o nome das crianças do pré-escolar, que foram 60 e tal, e aquilo que queremos é que, para acompanhar os espetáculos que serão lá apresentados e que as crianças vão lá para ver espetáculos, que elas também possam acompanhar o crescimento das árvores com o seu nome. Esperemos que nenhuma morra. É isso que eu digo. Senão temos que fazer falcatrua. Não, o presidente da junta diz lá, vejam lá se vocês são malucos, artistas, depois morrem as árvores. Mas claro que sim, não é? Tipo, se é preciso reconstruir, não podemos reconstruir para além de também reequacionarmos a ordem das coisas, não é? Para a reconstrução poder não ser só uma remontagem daquilo que existia, mas construirmos com aquilo que já sabemos que não funcionou, não é? Mais alguma questão? Mais do que uma questão, é várias reflexões que me ficaram e outras que para mim ainda faltam. Penso que é essencial falar em capitalismo, que não se falou e é transversal, e é essencial quando falamos em capitalismo e falamos em catástrofe, falar em colonialismo, e não falámos. Eu senti muito isso no discurso da Teresa, mas não estava. E quando falamos em colonialismo, temos de falar também na colonialidade das relações e dos comportamentos, que existe muito na arte e na educação, e não estamos a falar. Era só essa reflexão. Obrigada. Mais alguma reflexão, questão? Uma pergunta. Falaste em 3 estratégias de sobrevivência destas. Falaste da competitividade. Sim, na verdade, sim, são competitividade, resistência ao stress e ruderal. Mas isto ou seja, é uma classificação da biologia que nos anos 70 e que diz respeito especificamente às estratégias de sobrevivência das plantas. E foi avançado por um ecologista inglês que se chama Philip Grime. Pronto, é isso. Mas o que te interessou nas ruderais é precisamente o facto de elas dependerem do coletivo. Não, o que me interessou, na verdade, o que me interessou nas ruderais foi mesmo antes de saber, porque eu obviamente não tinha conhecimento da ideia do ruderal como sendo qualificando ou nomeando uma estratégia de sobrevivência particular. O que me interessou nas ruderais foi porque, de facto, isto é tão simples quanto a certa altura eu só via ruderais em todo o lado. Pronto, eu vou sempre olhar para as paredes ou com as nossas pedras da calçada. São só ruderais que se vêem.
E, de facto, a certa altura comecei a interessar-me por aquelas plantas que ninguém... O que é que são estas plantas? Como é que elas crescem? Porque é que ninguém as vê? E, na verdade, foi um pouco por aí que a entrada foi feita no ruderal. E o ruderal sendo... Pronto, ruderal... A palavra ruderal, antes de ser utilizada nos anos 70 para qualificar uma estratégia de sobrevivência, é uma palavra que já aparece nos manuais de botânica no século XVII, XVIII. A partir do século XVIII começa a ser utilizada para descrever um tipo de solo, que tem a ver com este solo com pedras, de ruínas, e de facto as ruderais são aquelas plantas que cresciam nas casas arruinadas, ou em cima do telhado, ou nos muros, ou às vezes já nos montes de gravilha. E que são de facto plantas que têm que não vivem durante muito tempo, portanto, mais uma vez, pequenas plantinhas, algumas podem ter alguma, a verbena, por exemplo, é uma planta que é ruderal, pode crescer nestes solos ditos ruderais. Algumas têm, pronto, utilidade para nós, ou nós utilizamos-las ou são nossas companheiras, podemos dizer as coisas desta forma também. E o que me interessou foram estas formas de vida extremamente marginais e o facto, nós sabemos hoje, que as plantas, não disse isto, mas as plantas ruderais, de facto, em geral, são plantas que gostam de solos com nitrato. E, ora, a maior parte dos solos hoje em dia têm nitrato, até têm nitrato a mais, não é? Isto é um problema. Nem todas, pronto, há umas que crescem mesmo muito bem nos solos com nitrato, outras não. E, portanto, este tipo de coisas começou, de facto, a interessar-me. E pensar nelas quase como um espelho daquilo em que nos transformamos e que somos. E esta ideia de que elas estão em todo lado e nós não damos por elas, ou muito pouco. Eu gostaria só ali perdão, não, só porque, desculpa, qual é o teu nome? Melissa? Melissa, só por causa da questão que levantaste e tens toda a razão. Foi um bocadito, quando estamos a pensar levantar o mundo depois da catástrofe, quais são as coisas, as tais disciplinas que temos que convocar para reorganizar o mundo de outra maneira, não é? E da minha parte, olha, é revelador não ter mencionado isso, também ainda quero dizer alguma coisa. Neste trabalho, no trabalho da Mala Voadora, enquanto companhia, dos espetáculos que eu tenho feito, sem ser neste contexto que nós estamos a trabalhar no Alentejo, eu tenho feito um pouco o meu percurso, até nomeadamente porque eu sou de Moçambique e fiz um espetáculo sobre Moçambique em que tento reinventar a história com uma outra luz que não aquela que se passou. Eu, quando falo da prática do Blood Stories, que falei, que é de confrontar elementos históricos ou determinados elementos históricos de perspectivas diferentes, também é essa reflexão que eu procuro trazer, mas ainda neste momento eu encontro-me ainda a fazer esse percurso, não me sinto ainda capaz de estar a fazer esse percurso nas escolas, daí chamarmos a Cristina Roldão, que é muito mais experiente, para ela própria fazer uma coisa que eu ainda estou a aprender, não me sinto num papel de estar a gerir, de estar eu a coordenar esse tipo de sensibilização, que obviamente que é necessária, não é? Em relação à questão do capitalismo, eu por acaso, é claro que também é uma coisa que está subjacente quando nós falamos sobre uma espécie de utilidade da arte, ou não querendo outra vez massacrar esta palavra, que não é aquela que eu quero usar, mas sobretudo de contrariar esta coisa que tudo tem que ter um efeito, tem que ter um resultado, e dentro daquela especulação que falámos, é um pouco contrariarmos esse capitalismo. Mesmo aquilo que estava ao bocado a correr, quando falavas da atenção. Sim, eu podia ter dito capitalismo da atenção, mas eu acho que até falaste. Que eu até ocorreu-me aquela coisa. Há uma série que o Fassbinder fez, que é maravilhosa sobre essa coisa da atenção. Eu depois, posteriormente, é uma série que ele fez dos anos 70, só tem 2 episódios, uma série, será um bocadito. Mas que depois eu vi que era baseado num livro que era Simulacron. Foi um livro escrito nos anos 50, em que as pessoas não têm direito à sua vida privada, elas têm que responder a inquéritos sobre produtos. Uhum. Os empresários não estão para investir sem saber se o produto vai ter sucesso. E as pessoas vivem numa sociedade em que não podem negar responder aos inquéritos.
E depois aquilo que eles começam a perceber é que as pessoas, estando só a responder a inquéritos, não desenvolvem uma personalidade para depois poderem consumir esses produtos. E eles queriam, não sei se vocês já viram esse filme. O filme é O Mundo no Arame, o filme, a série. É muito engraçado. E aquilo que eles queriam é uma realidade paralela com algoritmos em que lançam as marcas para lá, para depois poderem testar, para pouparem então o tempo para os humanos poderem se desenvolver enquanto humanos para poderem continuar a consumir. Também posso, ou seja, tens toda a razão, obviamente que capitalismo e colonialidade são absolutamente centrais para perceber a crise ecológica e todas aquelas outras coisas das quais falámos, meia culpa. Quando disse economia da atenção, podia ter dito capitalismo da atenção, porque, na verdade, quando disse no século XIX, começa-se a escrever sobre essa questão, porque, basicamente, o capitalismo se apropria à questão da atenção dos trabalhadores. Todo o taylorismo é uma estratégia já de capitalizar a atenção. Obviamente, a crise ecológica... Eu não me coíbo de dizer isto em aulas ou de escrever isto em textos, tem a ver com o sistema capitalista e tem também a ver com uma modernidade, não é? O que nós chamamos a modernidade, que é profundamente colonial. A modernidade e a colonialidade são indissociáveis, não é? E, meia culpa, não disse isso aqui, mas são dimensões absolutamente estruturantes de todo o trabalho que eu faço relativamente ao pensamento ecológico. Uma das grandes fontes de irrigação de tudo isto não é só o pensamento ecológico, mas é o trabalho de uma série de filósofas ecofeministas que trabalham ou trabalharam sobre estas questões desde os anos 80 e das quais, felizmente, se começa a falar um pouco mais hoje, mas que também foram totalmente apagadas da história, das ideias durante muito tempo. Mas tens, obviamente, toda a razão. E há aqui outras coisas mais interessantes a dizer. Por exemplo, o cinema é um meio de expressão que não existe sem o capitalismo fóssil, não é? O cinema não é uma coisa que existe, as imagens não existem aqui num mundo imaterial, há bocado falávamos disso. Tudo o que seja produção de película, todo o sistema de produção, todo o sistema económico de distribuição, de difusão, etc., etc., depende do sistema capitalista. Portanto, temos aqui uma série de entrelaçamentos que são profundamente complexos. Mas eu não, asseguro-te, não me coíbo de dizer e de falar nem de capitalismo nem de colonialidade. Mas tens toda a razão em o recordar. Mais alguma questão para terminar? Era só para esclarecer o mais que humano. Portanto, a simbiose, as alianças, os líquenes. Se podias só definir só... Pronto, então porquê o mais que humano e o não humano? Eu não gosto muito de usar o não humano porque precisamente porque ficamos sempre numa oposição. O humano, o não humano. De facto é mais fácil dizer não humano e as pessoas percebem logo o que é o não humano. Pronto, é tudo o que não é humano. Mas de facto, e mais uma vez isto tem a ver também com estes tais, pronto, todas estas fontes de pensamento, para tentar sair destas oposições binárias, poderemos dizer outro que humano ou mais que humano numa tentativa de valorizar. Pronto, o mais que humano é uma valorização. Em vez de ser menos que humano, é mais. Sim. Se calhar temos de começar a pensar nesses outros, como mais temos de facto porque isto também tem a ver com a tal modernidade e com a colonialidade a colonialidade da modernidade é também uma colonialidade de uma certa visão do que é o humano e de uma concepção muito restritiva do humano e que é profundamente hierárquica e piramidal e que, de facto, os seres humanos são seres, atenção, extremamente complexos e extraordinários e excepcionais de muitos pontos de vista, mas acabaram por desvalorizar tudo o que fossem estas vidas, que não são as vidas humanas, e muitas vidas humanas, não é? Portanto, daí a expressão mais que humano, mas sobretudo para tentar sair destas oposições. Ok. Obrigada. Acho importante só referir também uma coisa. Estas práticas que tu falavas, eu identifico muito com isso, só para dar uma nota aqui, da sala de aula.
para mim elas são práticas muito presentes de quebrar um pensamento, de entrar, chegar, saber o que é que eu estou a fazer e de passar a outros, que têm a ver um bocadinho com o que a Melissa estava a dizer, e é super importante esse lembrete constante, que são práticas ainda muito coloniais de ocupar um sítio e de dar, ou seja, esta ideia de reestruturar, se bem que o irrita-me bastante sempre, porque parece que estamos sempre a fazer com alguma coisa que já existe e não sei, com tantos reestruturar, renovar, vai dar um puré de uma coisa qualquer que não... mas acho que estas outras formas de ensinar, elas têm que ser realmente transgressoras em relação à escola, que é a maior instituição, provavelmente. Sim. É isso. Obrigada. Ok, obrigada e até já. Obrigada a vocês Obrigado. dois e obrigada a gente.